Democracia, a série que explica ideologias políticas de forma clara, acessível e sem direcionamentos partidários. Hoje vamos começar a explorar uma das correntes mais influentes da história moderna, o liberalismo. Vamos entender como surgiu, quais problemas buscava resolver, quem foram seus principais pensadores e como suas ideias moldaram a política e a economia do mundo contemporâneo. Prepare-se para uma viagem que atravessa séculos, revoluções e transformações sociais profundas. Para compreender o liberalismo, precisamos voltar ao século XVII. A Europa era dominada pelo Antigo Regime, um sistema político baseado no absolutismo monárquico. Os reis concentravam praticamente todo o poder, faziam as leis, julgavam, cobravam impostos e decidiam o destino de seus súditos. A sociedade era rigidamente hierarquizada, e a maioria das pessoas não tinha direitos garantidos. Esse ambiente de desigualdade e controle excessivo foi o ponto de partida para o surgimento de novas ideias que buscavam limitar o poder do Estado e ampliar as liberdades individuais. As primeiras ideias liberais surgiram na Inglaterra e na França. John Locke, considerado o pai do liberalismo político, e filósofos iluministas como Montesquieu e Voltaire, começaram a questionar o poder absoluto dos reis. Eles defendiam que o governo deveria ser limitado por leis e que os indivíduos deveriam ter direitos garantidos. O objetivo era substituir o absolutismo por estados constitucionais baseados em regras claras, participação política e proteção das liberdades. Profundamente ligado ao iluminismo, movimento intelectual que defendia o uso da razão como caminho para o progresso humano. Os iluministas acreditavam que a sociedade evolui quando as pessoas podem agir livremente, sem serem controladas por dogmas religiosos ou por governos autoritários. Para eles, a autonomia individual era essencial para o desenvolvimento moral, econômico e social. Essa visão reforçou a ideia de que o Estado não deveria interferir excessivamente na vida das pessoas. John Locke estruturou os fundamentos do liberalismo político em sua obra Segundo Tratado do Governo Civil. Ele rompeu com a ideia de que o poder dos reis vinha de Deus e afirmou que todos os indivíduos possuem direitos naturais, liberdade, propriedade e segurança, que existem antes mesmo da formação do Estado. Para Locke, um governo só é legítimo quando nasce da vontade do povo. Por isso, propôs um contrato social entre governantes e governados, regulado por leis escritas. É dele a frase: onde não há lei, não há liberdade. Locke também defendia que os cidadãos têm o direito de resistir a governos que violem seus direitos fundamentais. Na França, o liberalismo ganhou força durante o Iluminismo e a Revolução Francesa. Voltaire defendia liberdades individuais como liberdade de expressão e religiosa, além da separação entre Estado e Igreja. Montesquieu formulou a teoria da divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como forma de impedir abusos e garantir a preservação das liberdades civis. Essas ideias se tornaram pilares das democracias modernas. O liberalismo ganhou novas dimensões com pensadores como Alexis de Tocqueville. Tocqueville viveu a Revolução de 1848 na França e defendia instituições democráticas, posicionando-se contra levantes socialistas da época. Em obras como O Antigo Regime e a Revolução e Democracia na América, ele analisou a transição da França absolutista para a sociedade moderna, e estudou o funcionamento das instituições americanas. Suas reflexões sobre individualismo, liberdade e participação cívica são fundamentais para entender a democracia contemporânea. No campo econômico, o liberalismo ganhou forma com Adam Smith, que defendia a autonomia das atividades econômicas e a autorregulação do mercado. Com a Revolução Industrial, suas ideias se espalharam rapidamente, e muitos governos passaram a permitir ampla liberdade às empresas privadas. Esse modelo impulsionou o crescimento econômico, mas também gerou desigualdades e tensões sociais. A partir do século XX, o liberalismo econômico ganhou novas interpretações com a escola austríaca. Para autores como Ludwig von Mises e Ludwig Lachan, a diversidade entre indivíduos em talentos, preferências e capacidades gera desigualdades naturais. Eles defendiam que essas desigualdades são parte do funcionamento do mercado e que tentar eliminá-las destruiria sua dinâmica. Lachan relacionava esse processo à circulação de elites, argumentando que sociedades mais complexas tendem a apresentar maiores diferenciações internas. A escola austríaca também é marcada por uma forte confiança no método dedutivo, especialmente na abordagem a priori de Mises, como as de T. W. Tyson, que considerava o método de Mises rígido demais para o espírito liberal.
O Tyson comparou Mises ao Hayek II, destacando a diferença entre o individualismo empírico britânico e o individualismo racionalista francês. Esses debates mostram que o liberalismo não é uma doutrina homogênea, mas um campo em constante evolução. A crise de 1929 expôs fragilidades do liberalismo econômico clássico. A quebra da Bolsa de Nova York gerou desemprego em massa e instabilidade global. Foi nesse contexto que surgiram novas propostas, como as ideias de John Maynard Keynes e o New Deal nos Estados Unidos, defendendo maior intervenção estatal para estabilizar a economia. Essas mudanças não eliminaram o liberalismo, mas mostraram que ele precisava se adaptar às transformações do mundo moderno. O liberalismo influenciou profundamente a política, a economia e a organização das sociedades modernas. De Locke a Tocqueville e de Smith à escola austríaca, suas ideias moldaram constituições, revoluções e sistemas econômicos. E mesmo após crises e debates internos, o liberalismo continua sendo uma das ideologias mais discutidas da atualidade. Por enquanto é isso. O assunto liberalismo só começou, vamos falar aos poucos de cada ideologia. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos da série Política Sem Tendência. Até a próxima!